Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sono do bebê. Como eu queria ter assistido esse vídeo que eu vou fazer hoje, antes de ter tido o Davi. Eu não estudei nada sobre o sono, gente. E olha que eu estudei muito na gravidez, estudei sobre gravidez, parto, algumas coisas do puerpério, estudei sobre a amamentação. Mas sono, eu confesso que foi uma coisa que eu não estudei. Eu sabia já que existia um monte de curso de sono, que existia várias coisas a serem estudadas sobre o assunto, mas eu acho que eu achava que eu ia fazer na intuição, igual as pessoas antigamente eu acho que faziam, porque não tinha curso, não tinha muito livro, não tinha nada. As pessoas tinham filho, e aí tinha neném que dormia muito bem, neném que dormia muito mal, e aí as pessoas iam fazendo as coisas do jeito que dava, até as crianças crescerem. Então, acho que eu tinha um pouco essa intenção, assim, de fazer as coisas mais na intuição. Depois que o Davi nasceu, eu comecei a ver que era melhor ter estudado. Então, aqui eu vou trazer todas as informações que eu fui tendo ao longo do caminho e que poderiam ter me ajudado muito e que me ajudaram depois que eu fiquei sabendo delas. Algumas coisas aqui eu aprendi com outras pessoas, outras coisas foram da minha própria experiência. Eu acho que a primeira coisa de tudo é que não tem muito problema a gente acordar um bebê quando ele é um bebê que dorme muito bem. Por que eu tô falando isso? O meu bebê, ele teve um problema relacionado à alimentação, ele perdeu um pouco mais de peso do que é o normal já para ele, então a gente já tinha que acordar ele de 3 em 3 horas. Apesar disso, eu tinha uma pena muito grande assim de acordar o bebê. E hoje eu vejo que se o bebê dorme bem, claro que se o bebê não dorme bem, a gente não vai ficar acordando. Mas quando o bebê dorme bem, não é tão um problema você mexer um pouco com ele enquanto ele está dormindo. Às vezes ele nem mesmo vai acordar. E também, às vezes, se acordar, não tem tanto problema assim que ele vai voltar a dormir. E eu tô falando isso porque no início a gente trocava a fralda do Davi logo que ele acordava. Então ele acordava chorando, ele dormia muito bem, e quando ele acordava chorando, ao invés de eu dar peito direto, eu trocava a fralda com ele chorando, achava que ele não gostava de trocar a fralda. Trocava a fralda com ele chorando e depois botava ele no peito. E isso era muito ruim para ele, era muito ruim para mim, para o meu marido, para quem tivesse que trocar a fralda dele, né? Porque ele trocava a fralda chorando. E eu fazia isso pelo simples fato que ele, quando mamava, acabava dormindo e eu não queria trocar a fralda dele com ele dormindo, né? Acabar acordando ele. Não tem problema nenhum. Hoje em dia eu vejo que o melhor a fazer, pelo menos é o que eu acredito e o que eu pretendo fazer para as próximas, nas próximas vezes, é o bebê acordar, eu vou, de vez em quando eu vou olhar aqui que Davi tá dormindo, eu vou olhar a babá elétrica. O bebê acordar, eu dar o peito, depois trocar a fralda dele, e aí, nesse caso, às vezes não é nem depois, se for um neném sonolento, igual o Davi era, troca a fralda e dá o outro peito, isso é bom para despertar ele, ajuda a acordar, às vezes precisa disso mesmo. E de todo caso, se ele despertar porque você trocou a fralda depois de dar o peito, ele brinca um pouquinho, quando ele é muito pequeno, dorme bastante, né? Mas depois que for crescendo, pode manter essa rotina. Então, na minha opinião, a melhor rotina para o bebê é acorda, mama, troca a fralda, se for necessário, claro, né? Você vai verificar aí de acordo com como que vocês trocam a fralda. E depois brinca um pouco e depois dorme. Isso também ajuda você ter a oportunidade de colocar o bebê para dormir de outras formas que não o peito. No primeiro mês, o Davi dormia muito bem, então ele, quando não estava com fome, dormia várias horas seguidas, a gente acordava ele, e ele parecia que tinha um sono muito bom. E foi isso que eu acreditei no primeiro mês. Eu achei assim, eu nunca vou precisar estudar sono, porque esse menino dorme tranquilo. Como é que era, né, a nossa rotina? Então ele acordava, a gente trocava a fralda, ele mamava, algumas vezes mamava o complemento também. Depois disso, quando ele ficava saciado, ele dormia, e aí a gente podia ficar com ele no colo em qualquer lugar, não precisava ser no quarto, podia ser na sala, podia ser conversando, ficava com ele no colo para o tempo de arrotar. Depois colocava ele no berço, ele nunca acordava nessa transferência. A gente colocava ele no berço, a maneira que fosse, ele era raríssimo às vezes dele acordar. Ele dormia com aquele charutinho na época, né? A gente colocava o charutinho e ele ficava lá
pleno, dormindo, dormindo por várias horas. Então, nesse primeiro mês, ele acabou tendo poucas oportunidades de dormir de outro jeito, de pegar no sono de outro jeito, mesmo que ele ficava dormindo em outras posições tranquilamente. Eu acho que isso foi ruim, né? Acho que poderia ter sido melhor se ele tivesse dormido de algumas outras maneiras. No sling também, eu lembro que ele dormia, assim, e se precisava dormir um pouco mais de tempo, colocar no sling ajudava, principalmente porque eu tinha essa questão do leite, e às vezes me preocupava se ele acordasse antes, eu não ia ter leite ainda. Aí tem outra questão relacionada ao sono. A criança não dormir e a criança ficar muito, muito, muito tempo mamando e não conseguir dormir, ou mesmo a criança ficou muito tempo mamando e na hora que você transferiu ela chora muito, muito, muito. Tudo isso pode ser fome. E é difícil de identificar. Eu acho que, na maioria das vezes, quando a gente só dá o peito, a gente não consegue muito identificar isso. O quanto que a amamentação do bebê é porque ele está com fome, e o quanto que é necessidade de sucção, necessidade de estar pertinho mesmo que o bebê tem. Só que quem faz o complemento acaba descobrindo algumas vezes que é fome, porque Davi às vezes ficava muito irritado, às vezes ele tinha mamado muito, 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 muito tempo, e aí na hora que a gente dava o complemento, ele simplesmente dormia. E eu já cheguei assim a ele ficar 40 minutos mamando e depois eu dar uma quantidade de complemento que seria a quantidade que eu daria se eu não tivesse em casa. Então é como se ele mamou 40 minutos e não saiu leite nenhum para ele, sabe? Então, realmente, por conta disso, eu vi que algumas vezes que o Davi dava muito mais trabalho de dormir, era por conta da saciedade, que ele não estava satisfeito o suficiente. Inclusive nisso, ele às vezes pegava até no sono, acho que tanto fazia sucção, mas se eu colocava ele no berço, ele já acordava. Não era só porque a transferência era ruim, mas porque a barriguinha dele não estava cheia o suficiente. Acho que principalmente nesse primeiro e segundo mês. Em relação ao sono, então, no primeiro mês foi tranquilo, tinha os percalços por conta da saciedade, mas ele dormia bem e funcionava igual um reloginho ali, ele dormia 3 horinhas certinho. Chegou o segundo mês, Davi mudou completamente. Virou uma criança bem mais ativa, né? Em comparação ao bebê de um mês, mas ele ficou ativo até demais. Eu tenho aqui no aplicativo algumas coisas que eu fui anotando. E assim, no segundo mês, eu acho que tinha dia que ele não chegava a dormir 12 horas. Depois que eu ajustei o sono dele, ele passou a ter uma média de 15 a 16 horas. Então, mudou muito o sono dele. No segundo mês, eu ainda não sabia muito sobre sono. Começou a desregularizar completamente à noite e acordava, acordava, acordava. Nesse tempo, eu também estava tentando tirar o complemento da amamentação, então eu estava tentando fazer mais peito e realmente tinha noite que ele ficava várias horas e eu dormia lá com ele no peito, inclusive, porque eu falava, eu quero que ele mame o suficiente para o meu peito entender que tem que produzir o leite para ele. Então, mamava. Ele chegou a mamar um dia 12 horas, somando o período todo, ficou metade do dia mamando o peito. Então, é muita coisa assim, mas porque eu precisava produzir. E, além dessa questão da amamentação, mesmo com o complemento, mesmo às vezes que a gente dava bastante complemento, mesmo assim o sono dele mudou bastante. Principalmente durante o dia. Ele ficava muito mais acordado durante o dia. Davi é uma criança boazinha. E aí, isso é uma coisa muito importante de saber. Nem toda criança que tá boazinha, principalmente de dia, quando ele tá vendo as coisas, ele tá ouvindo as conversas, ele tá tendo atenção e tal. E aí, às vezes, ele fica acordado ou dorme bem pouquinho e você acha que a criança tá bem porque ele não expressa que tá mal, né? Você acha, não tem problema, ele tá desse jeito. E aí chega de noite e não dorme direito. Então, nem sempre essa criança que está bem humorada é uma criança que dormiu bem. Se você vê que tem outros sintomas. Por exemplo, a criança ficou todo o dia bem humorada, mas chegou de noite e não conseguiu dormir, ficou mal humorada. Então, existe isso para crianças que são mais tranquilas, que foi o nosso caso. E o que que ajudou, o que que regularizou assim para as noites ficarem mais tranquilas? Foi regularizar
o sono do dia. Então, o sono do dia interfere muito no sono da noite. Essa história que algumas pessoas acreditam que se a criança não dormir de dia, ela vai dormir à noite, pode funcionar para algumas pessoas, mas não é a regra, não. A regra melhor é quanto melhor a criança dormir de acordo com a necessidade dela durante o dia, ela vai dormir melhor durante a noite também. E essa foi a experiência que a gente teve aqui. Então, o que virou a chave na minha cabeça assim foram as janelas de sono. Aí eu estudei as janelas de sono, né? Tem a tabela de janela de sono. O seu bebê pode não estar exatamente naquela tabela, mas a tabela é uma diretriz. O Davi sempre ficou perto da tabela, não exatamente, mas sempre ficou com a janela de sono perto da tabela. E aí você vai descobrir a janela de sono do seu bebê. Você vai ter que observar bastante os sinais de sono dele. Então, Davi tinha, né? Ficar com a sobrancelha mais vermelhinha assim, fica mais irritado com os brinquedos por alguns momentos, às vezes fica mais parado assim, né? E aí aquele bebê pequeno já nem mexe tanto ainda, mas ele fica parado, o olhar parado, distante, bocejar, coçar os olhos, às vezes coçar a orelha. Eles às vezes parece que estão querendo tirar alguma coisa de algum lugar. E aí, essa hora que você vê isso, você sabe que já é para você ir encaminhando assim para o neném dormir. Você coloca ele para dormir e aí você vai vendo. Provavelmente o bebê vai ter um padrão. Se você for anotando, né? Eu uso um aplicativo aqui, deixa eu até ver. Baby Daybook. Esse aplicativo que eu uso faz meses, é o mesmo aplicativo. E aí você pode anotar, né, quando a criança dormiu, quando a criança acordou. E aí eu sempre anotei desse jeito. E foi muito bom para eu saber mais ou menos qual é a janela de sono. Em geral, também, a criança tem uma janela de sono mais curta no início do dia, quando ela acabou de acordar, e mais longa no final do dia. Hoje, por exemplo, a janela do Davi é tipo 1h50, 2 horas no início, e no final do dia, às vezes, chega até 2h30. Então, tem essa variação. No início, a janela de sono dele era muito menor, devia ser 1 hora, alguma coisa do tipo 1h20. E aí a gente conta, né, o período de amamentação e o período que ele fica acordando, fazendo alguma atividade. E também esse tempo que eu tô falando 1 hora, é depois que eu descobri isso. Então, já devia ser no final do segundo mês. Então, o que você vai fazer com essa informação que você vai anotando é descobrir qual é a janela de sono do seu bebê para você já ir encaminhando ele para dormir. Em geral, quando tá fazendo atividade, se você sair para um parque, ficar o dia inteiro com o bebê, se você tiver muita informação, eles às vezes apresentam menos sinais de sono e com a janela de sono, você já vai saber que você pode colocar, você pode ver se ele quer dormir, tentar colocar ele para dormir de alguma maneira. Então, assim, para mim a chave virou quando eu descobri sobre a janela de sono. E aí eu fui arrumando as janelas de sono do Davi durante o dia e assim ele dormia melhor durante a noite. Além disso, tem a questão das associações de sono. O Davi, desde pequeno, parecia ter associação de sono com o peito, que é normal e que às vezes não prejudica, mas Davi tinha um refluxo fisiológico. Então ele golfava bastante depois que amamentava, colocava ele no berço, ele golfava, não dava para esperar às vezes só 10 minutos. E teve um período que foi piorando esse refluxo e depois melhorou. Eu acho que com uns 3 a 4 meses o refluxo passou e aí ficou bem mais tranquilo até quando ele queria dormir no peito. E também eu fui fazendo a transição para dormir no colo. Hoje em dia ele dorme um pouco no peito, um pouco no colo, depende do dia e da época também. Se a gente viaja, muda isso, muda o sono. E outra coisa que é bem importante saber é as melhorias que você vai fazendo, né, as mudanças que você vai fazendo no sono. Ah, então, meu filho só dorme no peito. Aí depois ele começa a dormir no peito, mas ele também sabe dormir no colo. E agora ele também sabe dormir no carrinho. Essas mudanças, em geral, você consegue manter, mesmo que você fique durante um período. Por exemplo, a gente viaja. Aí Davi dorme muito mais no peito, fica mais difícil dormir no colo. Agora a gente voltou, tá voltando a dormir no colo. E aí a gente vai voltando isso de forma gradual, de uma forma mais tranquila, mas você consegue guardar esses benefícios, sabe? Então, de vez em quando, se você precisou mudar
por causa de alguma coisa, porque a criança ficou doente, porque fique tranquila, sabe? Claro que na hora de voltar você vai ter que se adaptar de novo, mas a criança parece que lembra disso, ela tem uma lembrança, não é como se você nunca fez essa adaptação, não, a criança lembra. E existem alguns métodos, né, para você fazer a autonomia do sono, para você tirar o peito, para você tirar o colo, para você tirar o não sei o quê. Mas às vezes algumas desses métodos pode fazer com que o neném chore mais e que você fique irritada e que isso seja difícil. Talvez um dos métodos mais interessantes é você fazer tudo gradual. Então, qualquer coisa que você quiser tirar, que você quiser que o bebê desassocie do sono, você primeiro, eu vou dar o exemplo do peito, que eu acho que é o exemplo mais fácil e que se aplica à maioria das mães, como é que você vai tirar o peito, para a criança não ter mais associação do sono ao peito. Primeiro, em geral, a gente já tira o peito quando a criança está em sono profundo, pelo menos, né? Ninguém fica com o bebê o dia inteiro pendurado no peito enquanto ele está dormindo. Então, você já tira quando ele está em sono profundo ou ele mesmo tira. Se você quer tirar essa associação, você vai diminuindo o horário, o momento do sono. Então, se antes você tirava com ele estar em sono profundo, você começa a tirar com ele com sono leve. E aí você pode, se decidir, retornar todas as vezes. Ah, ele acordou de novo, dá o peito de novo. Ou, se você quiser, você pode tentar com outra medida, né? Então, você pode, se você quiser trocar a associação de sono. Então, você tira o peito quando ele está em sono leve, se ele acorda, se ele reclama, você tenta ninar, você tenta colocar no berço e dar tapinha. Você tenta outra coisa. Você pode voltar com a associação ou você pode tentar colocar outra associação. Então, você tirava antes com sono pesado, depois você vai tirar com sono leve, depois você vai tirar quando está com sonolento, depois você vai tirar com ele acordado. É difícil isso, sabe? Cada bebê vai ser de um jeito e eu costumo dizer, isso pode demorar 1 mês ou 9 meses, porque cada criança é de um jeito. Tem criança que tem uma necessidade maior de sucção, tem criança que tem uma necessidade menor, tem criança que vai se adaptar melhor se você conseguir colocar no colo, tem criança que não. Eu, por exemplo, acho difícil você querer tirar do peito direto para o berço, mas teve uma época que eu tentei e que ajudou Davi a dormir melhor no berço, ter feito isso. Então eu tirava ele direto do peito e botava no berço, chorava, voltava para o peito, e eu ficava fazendo isso. Demorava, mas era o jeito que eu conseguia fazer para ele não mamar tanto e não gofar, e aí ele já ia direto para o berço e eu tentava ninar ele lá, entendeu? Para eu não ter transferência também. Esse método você pode fazer com colo, pode fazer com ninado, e diminuindo também. Se você nina muito, balança muito, agora você vai balançar menos, agora você vai ficar em pé parado, agora você vai ficar sentado. Tudo isso vai ajudando a criança a diminuir. O Davi chupa dedo, mas isso eu achei que ia resolver todos os problemas, assim, que ele ia dormir muito melhor. Quando ele estava entre 3 e 4 meses, ele dormiu 5 noites seguidas, a noite inteira, durante 12 horas. Hoje em dia ele não dorme, depois ele nunca mais dormiu, eu acho, a noite inteira. E é normal, crianças são crianças, gente. Cada um tem um padrão e parece que todo mês, às vezes, muda um pouquinho o padrão de sono. Isso eu já estou me acostumando, assim, de que vira um mês ou alguma fase assim dele e o padrão de sono muda, e às vezes é mais difícil dormir, às vezes tem que voltar para o peito para dormir, e isso é normal. E sono é uma coisa muito chave, assim. Então, se você puder aprender, se estiver grávida, estiver vendo esse vídeo, é ótimo. Aqui é um aparato geral, mas é bem interessante você estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, e me ajudou demais. Mudou, saber essas coisas que eu tô falando aqui mudou da água pro vinho, assim, o sono do Davi, sabe? Melhorar. Tanto a rotina dele de sono, o sono estabelecido durante o dia, saber em relação à fome, que às vezes aquele choro todo, aquela angústia no meio da noite é fome mesmo, então só dando complemento ou dando peito durante muitas horas, no meu caso, né, que resolveria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dica, inclusive, sobre sono, tiver mais alguma informação que vocês quiserem deixar aqui embaixo, deixa aqui. E deixe nos comentários quais temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.